Visto de fora, a partir de sondas localizadas no espaço sideral, nosso planeta muitas vezes é desenhado como uma majestosa bola azul, com detalhes em marrom e verde em sequência, que seriam os continentes presentes aqui. Não é à toa que a Terra é conhecida como planeta água. Afinal, é visível que na superfície essa substância é abundante. A água é o recurso fundamental para a existência da vida na forma que nós a conhecemos. Foi na água que a vida floresceu, e seria difícil imaginar a existência de qualquer forma de vida na ausência desse recurso vital, não é? Mas e se mudássemos o cenário do mundo que conhecemos e de uma hora para outra, ao invés de compor boa parte do nosso planeta, a água encobrisse toda a superfície da Terra? O que aconteceria? Como isso afetaria a vida de seres que vivem acima de filamentos de terra, como é o caso dos seres humanos? Quais impactos isso causaria no próprio círculo do planeta? É evidente que sem água todos nós não estaríamos mais vivos, pois esse elemento é importantíssimo para que tudo na Terra funcione do jeito certo. É isso e um pouco mais que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você mostra que apoia o Megavídeo, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. É comum ouvir por aqui que a Terra, na verdade, deveria ser chamada de planeta água, pois a maior parte dela não seria propriamente constituída por terras imersas, e sim por água na forma líquida, bastante abundante em nosso planeta. Mas será que isso é verdade? Será mesmo que podemos chamar o nosso mundo de planeta água? Tudo depende do ponto de vista. Se analisarmos somente a superfície terrestre, sim, podemos chamar a Terra de planeta água. Afinal, de todo o extrato superficial, a água representa 70%, enquanto o continente terrestre representa em média 30%. Por outro lado, se analisarmos outros fatores, o apelido de nosso planeta pode sofrer uma drástica mudança. Ao considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela não poderá mais ser chamada de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse elemento em seu interior. O ponto mais profundo dos oceanos alcança pouco mais de 11 quilômetros, o que é praticamente nada em comparação com a profundidade do centro do nosso planeta, que é de 6.371 quilômetros. Para ilustrar ainda melhor a quantidade de água presente em nosso planeta, pense em uma bola de basquete. Se a Terra fosse do tamanho dessa bola, toda a água do planeta caberia em uma bola de tênis de mesa. A quantidade exata de água em nosso planeta é de 1.332 quilômetros cúbicos, de acordo com o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Um pouco mais de 70% do nosso planeta está coberto por água, mas 97% dessa água é toda salgada, vinda dos mares e oceanos, e não é potável. Além disso, os oceanos possuem uma camada de 24 mil quilômetros ao redor da Terra, com uma média de profundidade de 3,2 quilômetros, pensando em todas as partes rasas e fundas. Parece ser muita água, mas na verdade não é, segundo os próprios cientistas. Então, vamos repetir a pergunta. A Terra pode mesmo ser definida como um planeta água? Pense agora por outro ângulo. Sabia que, para os padrões cósmicos, vivemos num ambiente mais desértico que existe? Vamos fazer um recenseamento dos diversos ambientes astronômicos para avaliar corretamente a situação da Terra. Seu volume de água é de 1 bilhão de trilhão de litros. Por isso, se toda a superfície da Terra fosse coberta de mares, estes teriam pelo menos 3,2 quilômetros de profundidade, como já citamos. Isso é de fato um recorde entre os planetas do mesmo tipo da Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. O problema é que a água só começa a ser abundante depois da órbita de Marte entre os planetas ditos jovinianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Já é uma indicação disso o simples fato de as luas dos planetas jovianos terem densidades próximas à do gelo. Um exemplo arrasador disso é que a maior lua de Júpiter, Ganimedes, tem massa 30 vezes menor que a da Terra,
mas reúne 70 vezes mais água que os oceanos terrestres. E essa água está em forma líquida, principalmente nos mares em que se encontra. A mais de 500 quilômetros abaixo da crosta sólida, a alta pressão impede o congelamento. A quase totalidade da água doce dos continentes, contida nas calotas polares, glaciais e reservas subterrâneas profundas, apresenta, para além das dificuldades de utilização, o inconveniente de ser anualmente renovável numa fração muito pequena, tendo se acumulado ao longo de milhares de anos. Deve-se ter presente que, embora a quantidade total de água na Terra seja constante, a sua distribuição por fases tem modificado ao longo do tempo. Na época de máxima glaciação aqui na Terra, por exemplo, o nível médio dos oceanos situou-se cerca de 140 metros abaixo do nível atual. As quantidades de águas de precipitação, evaporação, evapotranspiração e escoamento relativas a determinadas áreas da superfície do globo são normalmente expressas em volume, mas podem também traduzir-se pelas alturas de água que se obteriam se essas mesmas quantidades se distribuíssem uniformemente pelas áreas respectivas. Todos os anos, a água perdida pelos oceanos por evaporação excede a que é recebida por precipitação, sendo a diferença compensada pelo escoamento proveniente dos continentes. Porém, em nosso exemplo, esse cenário muda completamente e passamos a criar uma situação em que a Terra fica completamente submersa, com água cobrindo toda a superfície do planeta. Quais seriam as consequências desse fenômeno incomum? Cientistas acreditam que cerca de 2,5 bilhões de anos no passado, a Terra era quase completamente coberta por água. Existia aqui um enorme oceano global com apenas 2 ou 3% sendo terra seca. Algo bem reduzido se comparado com os 28 a 30% de hoje. Na época em que existia aqui um oceano global, as águas não possuíam qualquer sinal de vida aqui na Terra. Os peixes ainda não haviam chegado ao seu auge de evolução. Seria uma ocorrência ainda futura. Há 2,5 bilhões de anos, os oceanos da Terra, ou melhor, o único oceano da Terra, era um lugar bem chato e tranquilo, sem qualquer coisa muito interessante acontecendo durante esse período. Esse momento da história pode ser chamado de Era do Mundo Água. De repente, porém, o mundo começou a mudar. Em um período de 200 milhões de anos, terra firme começou a se tornar evidente acima das camadas de água, moldando o globo de uma maneira diferente. Devido a uma série de acontecimentos depois disso, o oxigênio pôde se acumular na atmosfera e permitir vida que respirasse esse elemento aqui na Terra. Isso, por sua vez, fazia com que agora a vida pudesse se desenvolver de modo completo e complexo. Com o tempo, milhões e milhões de anos, a Terra se tornou o único planeta conhecido a realmente abrigar vida, muito graças à condição de sua atmosfera e da quantidade de área terrestre disponível. No entanto, cientistas temem o dia que tudo voltará a ser como antes, há 2,5 bilhões de anos, quando a Terra era inteiramente coberta por água. Parte dos pesquisadores acredita que um desequilíbrio global possa fazer com que isso aconteça, ainda que em um grande prazo. Afinal, é fato que o aquecimento global acontece naturalmente, mas os seres humanos fazem com que seus processos aconteçam mais rapidamente. Essa ocorrência poderia acabar com toda a vida terrestre do nosso planeta por uma série de motivos. Se a Terra fosse novamente coberta por água, tudo se transformaria em um gigantesco oceano de água salgada, assim como era no passado do planeta. Os seres humanos entrariam em desespero antes mesmo de tudo virar água e construiriam embarcações que pudessem suportar cidades inteiras. Essa ação salvaria a vida de muitas pessoas, porém as famílias que não tivessem certo poder econômico provavelmente seriam inundadas, juntamente com suas casas e seus bens. No entanto, ainda aquelas pessoas que conseguissem fugir das inundações para navios não estariam a salvo. Afinal, caso a Terra se tornasse coberta por água, a parte salgada seria completamente influente sobre a água doce,
fundamental para a sobrevivência da vida aqui. Por isso, é bem possível que a água doce se tornasse extinta. Isso também iria influenciar diretamente na produção de alimento da Terra, e a fome se tornaria algo totalmente global. Esse fato, unido à falta de água potável, provavelmente levaria os humanos também à extinção. Porém, pelo menos por enquanto, não precisamos nos preocupar tanto com esse cataclismo. Segundo os cientistas, a situação da Terra ainda terá que se agravar muito para que algo assim ocorra. É bem provável que quando isso voltar a acontecer, assim como há 2,5 bilhões de anos, nós nem estejamos mais aqui. No entanto, é fato que uma inundação global poderia mesmo assolar a Terra. Por isso, é muito importante sermos conscientes e passar a cuidar da Terra de maneira correta. Sobretudo, porque esse é o único planeta a abrigar vida em todo o universo que conhecemos.